gostaria de apresentar para vocês a mesa de debates número 10, que ela trata, então, sobre gestão de desastres, né, desafios e avanços da reconstrução. Nós teremos 2 palestrantes, por uma questão logística e também por ter um compromisso logo mais, né, eu vou passar, então, a palavra e a apresentação aqui para o Pedro Capelupi, né, que é o secretário da Reconstrução Gaúcha, e a nossa ideia nessa mesa de debates é trazer, então, duas situações bastante divergentes, tendo em comum o desastre causado pela água, né? No caso do Rio Grande do Sul, desastres causados pelo excesso de água, e no caso que o André Zumac, lá do Instituto Mamirauá, vai trazer para a gente, a questão relacionada à falta de água e ao desastre enfrentado na região amazônica no ano de 2023, com uma seca bastante severa. Então, eu vi que o Pedro apareceu por aqui. Pedro, você nos escuta? Boa tarde, escuto sim, só estou com um problema na minha câmera aqui, que eu estou, parece que, invertido aqui. 90 graus para o lado aí, mas a gente te escuta bem. Mas eu juro que eu estou na posição correta aqui, não sou doido assim. Bom, vamos lá, muito boa tarde a todos. Queria, Maurício, agradecer o convite para participar dessa discussão. Acho que nós temos que fomentar esse tipo de iniciativa, né, sempre, porque hoje a gente acaba vendo muitas das discussões acontecendo pela imprensa, e às vezes a gente tem especialistas dando opinião e gestores públicos e diferentes especialistas sem sentar numa mesa e conversar, né? E a gente tem feito aqui no Rio Grande do Sul um trabalho muito grande em conjunto, e isso eu acho que é um dos pontos que nos faz avançar muito em parceria com a ciência, né? Você sentar, entender os pontos dos especialistas, os especialistas entenderem os pontos dos gestores, nos ajuda demais a avançar com temas que são muito complexos. Eu tenho uma apresentação que, como é que eu faço para compartilhar aqui? Ou não tem jeito? Tem sim. Eu tornei você apresentador. Na parte inferior da tela deve ter ali compartilhar sua tela. Aí você consegue compartilhar conosco. Gerenciar apresentações, não? Se eu te mandar ela, você consegue colocar? Consigo também. Ah, então ótimo. Peraí, um segundo. Pronto, te mandei. Mas vamos começando aqui. Eu recebi aqui, já vou subir a apresentação. Tá bom. A minha ideia aqui é falar um pouco sobre a nossa. Acho que os efeitos do desastre que nós vivemos no ano passado estão muito claros, foram muito noticiados, as pessoas viram, né, muitas imagens, foram mais de 180 vidas perdidas, né, o que nos causa o maior transtorno, né, no fim das contas, mas a nossa infraestrutura também foi muito afetada, enfim, né, da maneira que nós acompanhamos ao longo desse tempo. Mas eu queria trazer aqui a nossa estratégia, primeiro, para reconstruir aquilo que nós perdemos de uma maneira que essa infraestrutura seja mais resiliente, que ela possa suportar eventos que passam a ser cada vez mais críticos, e também é uma estratégia para tornar o Estado, de maneira geral, mais adaptado. Isso significa que a gente tem que olhar para um conjunto muito grande de ações, né? Não é somente olhar para a infraestrutura que nós perdemos, a gente tem que repensar a nossa interação
com o ambiente, no fim das contas, né? A gente tem que ser capaz de entender os riscos a que estamos expostos, e para isso a gente precisa de um conjunto muito grande de ações. Uma coisa, um relato aqui, né? Eu sou servidor de carreira do Tesouro Nacional e trabalhei já há muitos anos, estou cedido ao Estado desde 2023, e trabalhei muitos anos acompanhando a gestão de carteiras de projetos de investimento no país, os investimentos grandes, do PAC, enfim, Olimpíadas, e outros investimentos que a União Federal principalmente faz. É, Quando a gente foi apresentar para o Ministério da Fazenda, agora para o Tesouro Nacional, para os meus colegas, a nossa carteira de projetos para reconstrução, ficou muito claro que as pessoas não têm a dimensão do que é preciso fazer para preparar um ambiente para ser mais resiliente. Todas as conversas que nós tivemos lá foram. A gente teve que explicar muito por que que a gente tem que comprar, por que que a gente tem que olhar para a nossa capacidade de prever os eventos, o que que é necessário para identificar áreas de risco. Nada disso está no radar das pessoas. Então, é fundamental que a gente compartilhe esse tipo de experiência aqui, porque este caso concreto que nós estamos vivendo aqui, ele tem uma capacidade de abrir a cabeça do Brasil inteiro, né? Nós vivemos aí, como vocês todos acompanham, né, muito mais do que eu, nós vivemos várias tragédias no Brasil ao longo da história, mas nenhuma delas talvez tenha sido territorialmente tão abrangente quanto essa que nós tivemos no ano passado e que afetou tantas infraestruturas diferentes, né? Então, isso nos dá um case aqui de trabalho que é muito completo nesse sentido de buscar ações para tornar o Estado mais adaptado. Eu Pedro, consigo passar aqui a Pedro, apresentação? Consigo. conseguiu. Era isso que eu ia Beleza. ver contigo. Não, Deu entendi. certo, É maravilha. fácil aqui, só passar o para frente. E aí, o que é o primeiro ponto, né? Logo depois de maio do ano passado, em junho, nós montamos o plano e fizemos, claro, né? Buscamos todas as referências internacionais, nacionais, para desenhar essa estratégia e ir juntando os projetos que precisavam ser realizados. E aí nós criamos a Secretaria da Reconstrução justamente com esse objetivo de coordenar esse processo de trabalho. As ações, elas são desenvolvidas, continuam sendo desenvolvidas pelas secretarias finalísticas, afinal de contas é lá que está o conhecimento sobre os temas específicos, mas a Secretaria da Reconstrução organiza não só a alocação dos recursos, mas também dá suporte para as secretarias finalísticas em temas que são mais complexos e veja que o Estado não tem, e aí não estou falando do Estado do Rio Grande do Sul, mas o Estado brasileiro, de maneira geral, não tem técnicos em todas as áreas necessárias no seu quadro para poder fazer esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo aqui. Então, a Secretaria, com a criação de cargos que nós tivemos ali logo em junho do ano passado, nós trouxemos pessoas especialistas, principalmente na área de recursos hídricos, que é uma carência muito grande, né, dentro da administração pública, principalmente na estadual, para poder ajudar as secretarias finalísticas a desenhar as ações necessárias. Então, a Itzayana, que estava aqui no painel anterior, trabalha conosco lá hoje, justamente porque tem essa capacidade, essa expertise na área. Então, a gente tem uma equipe toda de uma subsecretaria que tem técnicos muito focados nesse trabalho. Então, o desenho que nós fizemos aqui foi um desenho organizado, olhando para todo esse ciclo que tem que começar com a preparação, né? Nós temos que ser capazes de prever os eventos com o máximo de acurácia possível e avisar as pessoas, retirá-las das zonas de risco, para que a gente evite a perda de vida. É claro que, acontecendo um desastre, você tem as ações emergenciais que precisam ser feitas para retomar os serviços públicos, enfim, para fazer com que a infraestrutura, tudo volte a funcionar de maneira esperada. E, claro, temos as ações de recuperação também. Aqui nós tivemos muita infraestrutura afetada, rodovias, casas foram perdidas, então você precisa fazer várias ações ali nesse sentido. Muitos danos nas vias urbanas, nas vias vicinais, então fizemos aqui um grande trabalho de apoiar os municípios, né, com
com a disponibilização de máquinas, equipamentos para os serviços, né, de máquinas e equipamentos para poder fazer com que a vida voltasse ao normal ali nos municípios. E temos também um eixo de resiliência que é buscar uma capacidade melhor para que a gente possa suportar esses eventos. Então, a gente está falando aqui de sistemas de proteção contra cheias e outras ações que eu detalho aqui no próximo slide. E temos que, para isso, né, ter um diagnóstico do ambiente onde nós vivemos. Então, nós estamos fazendo projetos aqui que eu imagino que sejam aqui o sonho de qualquer pesquisador e que, numa situação normal de priorização de despesa pública, essas coisas acabam não entrando, né? Então, nós estamos fazendo aqui a batimetria de todos os rios do estado, nós estamos fazendo o modelo digital de terreno para o estado inteiro também, em parceria com a União. Então, nós vamos ter aqui uma capacidade de trabalhar com dados aqui para gerar informações relevantes nesse contexto que muito possivelmente nenhum outro estado no Brasil tem, e isso vai nos dar uma capacidade muito boa também de ser esse exemplo. Aqui abro um pouco mais o que são esses projetos dentro de cada um dos eixos, né? Nós estamos falando aqui nesse eixo de governança, por exemplo, de projetos. Nós estamos fazendo esse projeto Rios, que é um projeto com o BNDES, é o maior projeto, é o maior estudo que o BNDES já contratou no Brasil, que vai olhar para a região hidrográfica do Guaíba, buscando primeiro identificar as áreas de vulnerabilidade e já propor ações para poder mitigar os efeitos ali de eventos extremos. Então, e aí, com ações identificadas e priorizadas, já descer em nível de anteprojeto, ou seja, para a gente poder também acelerar esse processo de identificação do que precisa ser feito e já começar o desenvolvimento dos projetos, né? Porque a gente tem um gap muito grande de tempo entre você saber ou identificar o que precisa ser feito e efetivamente você começar a ação de construção de uma infraestrutura que seja. Então, esse projeto com o BNDES vai ter essa visão geral, considerando tudo que já existe, né? Não é para começar um trabalho do zero, mas ele vai olhar de maneira integrada para tudo aquilo que existe hoje e propor soluções. Veja que uma coisa que sempre nos preocupou aqui é que os projetos de proteção contra cheias que nós temos hoje em vias de serem executados, eles estão sempre na região metropolitana. A gente não tem aqui ações propostas para a região da Serra, para a região do Vale do Taquari, que não vão ser, né, soluções estruturais, mas é necessário pensar em alternativas ali para fazer com que as pessoas possam utilizar de maneira melhor as áreas onde elas estão nesses locais. Então, esse é um ponto importante. A gente tem no eixo de preparação, né, importante, acho que para vocês aqui, né, nesse contexto, é importante a gente falar um pouco mais disso, né? Nós estamos já compramos, né, radares meteorológicos que vão ser instalados, mais 3, esses aqui de banda S. As estações hidrometeorológicas, o estado tinha 160, recuperou parte delas que estava danificada e comprou mais 130, que estão hoje numa fase de microlocalização para instalação, já contratados também. Nós contratamos a modelagem hidrodinâmica, que já está sendo realizada e vai receber o input desses dados todos que vão chegar aqui de topografia, batimetria das estações, enfim, para que a gente possa ter uma modelagem muito melhor, né? Nós trabalhamos muito aqui, nós quadruplicamos o tamanho da Defesa Civil Estadual. Com a contratação de pessoal, nós compramos equipamentos para todas as forças de segurança, helicópteros, barcos, viaturas, enfim, tudo aquilo que é necessário para você chegar nas áreas mais vulneráveis e retirar pessoas quando necessário, então de micro-ônibus, enfim, tudo aquilo que é necessário para que esse trabalho possa ser feito com agilidade. Outro ponto importante aqui também, né? Nós estamos fazendo, já aprovados também em fase de execução de projeto agora, a construção de ginásios multiuso nas principais cidades aqui afetadas pelos eventos do ano passado, e não só pelos do ano passado, né, mas que tem um histórico de acontecimento de ter pessoas desalojadas, enfim, desabrigadas. Esses ginásios eles vão ser já conversíveis em abrigo,
Então, e abrigos bem organizados, né, com a possibilidade de se instalar e acoplar cozinhas, de ter banheiros que as pessoas possam usar de maneira organizada, que sejam separados para as famílias poderem ficar com algum nível de separação ali, não ser como a gente tem hoje dentro dos ginásios, né? Que acaba sendo muito ruim. Então, isso aí nos dá uma capacidade também para lidar com essas situações. E aí, no eixo de recuperação, são mais projetos para a gente olhar, primeiro, para a infraestrutura física, mas também para a economia do Estado. Nós estamos investindo aqui muito em qualificar a nossa economia para que ela não, para que as nossas atividades econômicas principais do Estado não sejam tão vulneráveis a eventos climáticos extremos. Outra coisa que nós estamos fazendo muito também no eixo de resiliência é investir muito em pesquisa. Então, nós temos aqui vários editais já publicados com o auxílio da FAPERGS para fomentar a pesquisa que nos dê a capacidade de identificar ações necessárias para passar por esse momento de uma maneira melhor, né, para que a gente possa ter uma economia mais resiliente também. Então, tudo isso faz parte, aqui são ações que muitas vezes para a sociedade são invisíveis, né? Todo esse eixo de preparação aqui, ele não é percebido diretamente pelas pessoas, porque ninguém está ali vendo um radar funcionar, ninguém sabe o que é uma modelagem hidrodinâmica, pouca gente já viu uma estação hidrometeorológica, mas o fato é que tudo isso vai nos dar e vai fortalecer a nossa sociedade de maneira muito relevante. Então, esse conjunto de ações aqui tem um volume de recursos expressivo que está colocado aqui também para que a gente possa fazer, né? Isso é um volume de recursos que o Estado nunca viu em termos de capacidade de execução no curto prazo. Estou falando aqui de 14 bilhões de reais e mais 6 bilhões e meio para os sistemas de proteção da região metropolitana. Então, nós estamos falando de uma carteira de 20 bilhões de reais associada a esse processo de reconstrução e busca de resiliência e adaptação. Nenhum outro lugar do Brasil teve isso, ainda mais, né, se a gente for comparar aqui esse recurso por território ou por habitante. Então, por isso a gente teve que trabalhar muito aqui nesse começo com a estratégia para que as nossas ações possam ser, de fato, coordenadas para entregar um resultado, né? Não adiantaria de nada desovar dinheiro em alguns setores e não garantir que tudo tivesse um fio condutor e que tivesse em linha com as melhores práticas internacionais. E aqui dentro da execução, né, de todos esses projetos, nós temos aqui uma visão diferente só dos eixos, mas, enfim, essa apresentação a gente vai compartilhar, Maurício. Então, a gente tem aqui uma explicação e o andamento dos projetos. Então, cada um daqueles projetos ali, a gente já tem os mais importantes, né, os mais relevantes aqui, eles estão com o cronograma de execução também, para dar uma dimensão para as pessoas de que o horizonte de execução ele é curto. Então, até pela exigência legal aqui da utilização do recurso, que tem que ser até maio de 2027, os projetos têm que estar concluídos. Então, nós vamos ter aqui entregas muito relevantes num espaço de tempo muito curto, que também é algo muito novo numa situação como essa, e aí, com certeza, posso dizer aqui que no mundo, né? As experiências todas internacionais que nós estudamos e compartilhamos, né, com outros especialistas de outros países nos mostra que construir esse tipo, fazer esse tipo de ação não é simples e demora, leva um tempo pela disponibilidade de recursos e também pela dificuldade aqui de se fazer essa construção. Veja que o Estado não tem naturalmente aqui técnicos com capacidade de fazer de bate-pronto uma especificação de radares meteorológicos ou de fazer uma modelagem hidrodinâmica, né, um termo de referência para se contratar isso. Então, tudo isso é um processo de construção bastante complexo. E aí o nosso comitê científico nos ajudou demais também nesse processo, comitê científico associado aqui ao Plano Rio Grande, que conta aqui com dezenas de especialistas, professores, enfim, pesquisadores que trabalham de maneira a contribuir aqui com o processo de reconstrução, sem receber nada por isso, e tem se engajado muito para fazer análises muito profundas desses temas aqui. Então, sempre que
possível, nós fazemos consultas, né, trabalhamos muito para ter esse feedback e essa orientação dos membros do comitê. Então, esses projetos estão aqui, como vocês podem ver, todos em execução. Aqui a gente tem eu já falei um pouco disso, mas um detalhamento maior do que são cada um deles. Esse é um que merece também um destaque, né? O nosso Centro Estadual de Gestão Integrada de Riscos e Desastres, que é o local de onde a Defesa Civil vai fazer e coordenar a estratégia de proteção e defesa. Nós aprovamos no início do ano, a lei de proteção, a lei estadual de proteção e defesa civil. Agora, a Defesa Civil está trabalhando no plano estadual de proteção e defesa, tem trabalhado com as prefeituras para fazer treinamento, de forma que a gente tenha, de fato, uma integração da rede da Defesa Civil Nacional com a Defesa Civil Municipal, passando, claro, pelo papel do Estado, que é fundamental. Então, esse centro integrado ele vai ter todas as informações de os equipamentos e, claro, com as informações produzidas aqui por todos esses projetos de diagnóstico, né, para que a Defesa Civil possa, de lá, determinar e levar a cabo a nossa estratégia toda e comandar também os casos de enfrentamento imediato, caso algo aconteça. E aí nós estamos trabalhando também com centros regionais para ficar mais próximos das áreas. Serão 9 centros regionais que também serão construídos aí já visando uma ação mais tática e operacional. Então, teremos aqui um sistema de defesa civil bastante organizado. Levantamento topográfico aqui, levantamento batimétrico está sendo feito em várias áreas aqui com prioridade para essas regiões mais vulneráveis, né? E esse trabalho tem avançado e a expectativa contratual aqui é de finalização até o mês de dezembro, então lá nós já teremos uma informação muito mais refinada do que acontece aqui nos nossos rios. Esse é um debate que tem acontecido bastante, certamente vocês acompanham aí. Hoje qualquer pessoa, especialista ou não, tem a sua própria opinião sobre a dragagem de rios e do Guaíba principalmente. Então isso aqui vai nos ajudar muito a trazer essas pessoas para a realidade aqui, para a gente discutir em cima de fatos, fatos reais. O levantamento topográfico está sendo feito de maneira coordenada com a União, então o Ministério do Desenvolvimento Regional está fazendo de uma parte do estado e nós estamos contratando o restante. Então nós vamos ser um dos únicos estados que vai ter o levantamento para todo o seu território. E aí toda a rede de monitoramento, que eu tinha falado aqui dos radares, as estações hidrometeorológicas, e outro ponto fundamental aqui, né, nós estamos trabalhando, esse é um trabalho muito complexo também, não é simples, que é a atualização dos planos diretores de municípios. A gente está trabalhando com a Univates em 7 municípios do Vale do Taquari, municípios que foram afetados e que têm um histórico muito grande aqui de problemas com enchentes, e plano diretor é sempre difícil de você discutir, porque tem uma participação da sociedade intensa e precisa ter, mas nós estamos falando aqui muitas vezes de tirar pessoas de determinadas áreas ou direcionar o crescimento do município para locais que antes não eram as prioridades. Então todo esse trabalho também é importante, ele é muito, né, necessário para que se atinja essa resiliência que nós estamos buscando. Nós estamos trabalhando com a Defesa Civil, né, para atualizar os planos de contingência das defesas civis municipais e também fazendo protocolos de emergência para o Estado também, né, para as áreas do Estado que atuam nesses processos. Então, selecionamos aqui 4 áreas prioritárias e estamos fazendo esse trabalho para identificar quais são as ações e todo esse encadeamento necessário para que todos os agentes do Estado possam entender e saber o que fazer num caso de necessidade, né? Claro que isso é coordenado pela Defesa Civil, mas ter estes protocolos todos e promover o treinamento dessas pessoas é algo fundamental também nesse caminho. Daí, dentro do eixo de recuperação, temos aqui, claro, né, as rodovias, né, um volume de recursos muito grande aqui destinado a elas. Todos esses processos aqui, esses projetos, né, são lotes de rodovias que nós não estamos aqui só
recompondo ou recuperando os pontos onde houve o atingimento ali, o dano à infraestrutura, nós estamos preparando e qualificando de maneira melhor todo o trajeto ou uma extensão maior dessas rodovias aqui, que não sofreram no evento do ano passado tão drasticamente, por uma fatalidade, né? Se tivesse chovido um pouco para um lado, um pouco para o outro, diferente, você teria tido o mesmo tipo de impacto, né? Então, estamos trabalhando aqui muito com melhorar a drenagem e contenção de encostas para que essas rodovias sejam, né, mais resilientes. Então, também esse horizonte aqui de recuperação dessas rodovias é um volume aqui próximo a 3 bilhões de reais, só nesse conjunto de intervenções diretas, que também com a expectativa de conclusão ali até maio de 27, ou seja, um volume muito grande de recursos também aplicado nessas rodovias. São muitos lotes. O desassoreamento dos pequenos rios e córregos também está sendo feito com a ajuda da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Então, um processo que já tem um volume muito grande de sedimentos retirados desses municípios, 37 já com trabalho concluído e 85 em andamento, e alguns novos vão entrar aqui também, diante da necessidade identificada. Então, olhando aqui no mapa, né, a gente observa muito os locais que estão compatíveis aqui com o que a gente viu das manchas de inundação do ano passado. Vamos fazer também aqui a dragagem, na verdade, dos canais de acesso ao Porto de Rio Grande e os canais de navegação, tanto na Lagoa quanto no Guaíba, estão sendo feitos pela Portos. Isso é fundamental também do ponto de vista econômico. E aqui chamo a atenção para a habitação. Habitação, nas experiências todas que nós observamos, é um dos pontos mais críticos, né? E não pela construção da casa em si. Nós estamos trabalhando aqui também de maneira integrada, de certa maneira, olhando para a habitação junto com o governo federal, que tem os seus programas, mas que nem todos também, o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, tem uma dificuldade de atuar em municípios menores, né? Então, nós desenhamos aqui ações para que a gente pudesse também, o Estado, colaborar nesse processo da recuperação das habitações aqui que foram danificadas. Mas é impressionante aqui a dificuldade desde o início, né, de você identificar áreas que possam ser de fato utilizadas para essas pessoas, urbanizar essas áreas, que também não é simples, né, e a coordenação desse processo é um desafio gigantesco, e até que se possa de fato chegar com a construção da casa. Então, esse é um trabalho que nos exige muito aqui, esse aperfeiçoamento. A gente evoluiu aqui muito no método de contratação das casas, né? Estamos usando atas de registro de preço, mas veja que isso resolve, né, ou auxilia em certa medida em relação ao tempo, mas não resolve todos os problemas. Então, nós estamos buscando aqui também soluções para que isso é um aprendizado, né, desde a identificação da área, a aquisição dessas áreas, desapropriação muitas vezes, até a urbanização, para que isso possa também virar um case aqui que nos ajude em situações que possam ocorrer novamente. Temos aqui fotos das casas, né? Nós fizemos mais de 600 casas temporárias, essas já estão todas prontas, e as casas definitivas estão em execução, né? Muitas sendo executadas junto aqui com os municípios, né, dividindo esse trabalho da urbanização. Então os municípios têm colaborado muito também. E do ponto de vista econômico, né, tivemos algumas intervenções aqui para mitigar os efeitos das enchentes no setor primário, né? Então, como a gente teve impactos na produção aqui de grãos, tivemos impacto na produção de leite, enfim, fizemos programas aqui também para diminuir os efeitos, principalmente financeiros, nesse setor. E aí, chamo a atenção aqui também para os projetos de proteção contra cheias. Esses nós temos recursos do governo federal disponíveis para executar. São aqueles projetos que já vinham em elaboração desde 2012, eles entraram no PAC, e ao longo do tempo eles foram sendo desenvolvidos, mas aqui veja o ponto diferencial que temos em relação a esse momento de agora. Ao longo do processo todo do PAC ali, como o volume de recursos ele era sempre
destinado aos poucos para os projetos, sempre se ia autorizando aqui a fazer o anteprojeto, aí depois que você termina o anteprojeto, se autoriza a fazer o licenciamento, e aí depois que fez o licenciamento, você vai autorizar a contratação do projeto básico, e aí depois disso, pronto, você vai contratar o projeto executivo. Então, isso depende ali de um fluxo de recursos que acaba dificultando o andamento direto ali do projeto para que ele possa ser concluído. Agora nós temos essa possibilidade de fazer isso, mas tivemos que atualizar esses anteprojetos em razão aqui dos parâmetros novos que precisam ser incluídos no dimensionamento dos DICs, das casas de bombas, ou seja, dos sistemas aqui como um todo. Então, nós estamos nesse processo. Eldorado está com projetos já contratados, a atualização, para que na sequência a gente possa fazer uma contratação integrada de projeto executivo e obra. O Feijó vem no mesmo caminho. Em breve aqui lançaremos a licitação para atualização do anteprojeto, enquanto os projetos do Sinos e do Gravataí estão na FEPAM para fazer o licenciamento. E aí, enquanto isso, né, uma pergunta que muita gente me faz, mas então nós vamos ter que esperar para ficar seguro só lá em 2030, quando essas outras obras ficarem prontas. E a resposta é não, nós temos sistemas de proteção que não foram suficientes o ano passado, dadas algumas circunstâncias operacionais e outras de mau dimensionamento ou má execução dos projetos que foram concebidos lá atrás, mas o fato é que esses projetos precisam, né, essas estruturas precisam ser recuperadas ao nível do planejado nos projetos lá de trás, para que a gente possa ter uma segurança maior. Então, nós estamos trabalhando aqui, como esses sistemas são todos de competência dos municípios, nós estamos trabalhando, passando recursos para eles, e aí usando muito a nossa equipe aqui também da Secretaria para auxiliar nesse processo de, primeiro, garantir que as intervenções que estão sendo feitas lá fazem sentido no conjunto. Essa é uma preocupação muito grande do nosso time aqui de engenheiros, para evitar que um município faça algo que vá prejudicar o sistema como um todo. Então, esse processo de integração tem sido feito aqui com bastante responsabilidade para que a gente aprove recursos e acelere essas obras de recuperação nos municípios de maneira organizada. Então, esse tem sido aqui o nosso desafio do dia a dia. Então, de maneira objetiva, resumida, porque aqui a gente poderia passar a vida conversando sobre esses projetos, essa é a lógica do nosso plano de reconstrução do Estado, que na verdade reconstrução tem que ser entendida num contexto muito mais amplo, né, do que simplesmente recuperar uma infraestrutura que foi perdida o ano passado. E aí estou disponível aqui, se quiser podemos ir para perguntas, enfim, estou pronto aqui. Capelupi, muito obrigado pela apresentação. Sendo gaúcho, tendo vivido a situação de desastre, né, apesar de não ter sido diretamente afetado pelo desastre, é sempre bastante impressionante para mim ter contato com os números, ver a ordem de grandeza, e nós já conversamos em outros momentos sobre isso também. Eu, sou um grande admirador aí do trabalho da Secretaria de Reconstrução, porque quando a gente traz para os números, é possível ver mesmo que é algo que excede completamente aquilo que em algum momento já se imaginou como um possível desastre, né? E o desastre é justamente, ele é caracterizado justamente por uma situação como essa, né? O fato de exceder a capacidade de resposta e a gente acabar ficando aí curtos, né, naquele momento mais da emergência, e aí depois programar como fazer a reconstrução, como ser resiliente, fazer isso tudo em tão pouco tempo, é sempre um desafio, né? E para mim foi muito interessante quando tu trouxe ali alguns pontos como, essa parte aqui são coisas que normalmente a sociedade, de modo geral, não enxerga, porque esse é, às vezes, um comentário que a gente escuta por aí, né?
e é sempre muito desafiador. Então, de antemão, queria dar os parabéns para você e para toda a equipe, porque realmente é algo muito, muito desafiador. Bom, sabendo do que na sequência você tem alguns compromissos, né, e está gentilmente atendendo aqui ao nosso simpósio, eu queria te fazer uma pergunta que era o, o, o que você encontrou como sendo mais desafiador, né, desde que você, então, assumiu a secretaria, né? E como foi esse processo, assim, né? Como você lida com esses desafios no dia a dia? Bom, são muitas coisas muito desafiadoras, né? E para exemplificar isso, assim, uma coisa que eu sempre digo é: nós estamos lidando aqui com problemas que não são novos, mas eles passaram para a ordem do dia aqui agora, né? No ano passado, são muito complexos, só que os problemas anteriores seguem existindo. Então, o Estado ele já tinha, e aí quando eu digo Estado, entenda o setor público de maneira mais geral, já tem dificuldades de fazer aquilo que vinha fazendo, né? Então não é à toa que o Brasil tem uma deficiência muito grande de infraestrutura em vários setores. O Estado tem dificuldades, tem muitas dificuldades. E aí passou a ter que fazer um trabalho muito maior, de coisas que não são triviais, né? Nós estamos falando aqui de soluções que não são óbvias, então a gente montou aqui um plano, a gente busca muito a ajuda dos especialistas, mas é claro que isso aqui não é uma, embora muitas coisas façam parte das ciências exatas, esse conjunto de projetos, esse portfólio não é uma ciência exata, então isso é um desafio. Então, para o Estado fazer isso enquanto toma conta das outras atividades que não podem parar, para mim, um exemplo aqui do tamanho do problema que a gente vive. Mas, do ponto de vista ali de momentos, né, naquele primeiro momento, o mais desafiador para mim era justamente ter a convicção de que o nosso plano fazia sentido e que as ações ali colocadas eram as necessárias ou estavam no caminho certo de execução, né? Porque se você tiver um plano, monta um plano e ele está errado, está te levando para um lugar diferente do que você tem que ir, isso é um problema. Então, naquele momento, estruturar a carteira de projetos era o mais desafiador. Então, foi muito crítico nos primeiros meses ali ter a convicção e passar essa tranquilidade ou essa segurança para a população, e aí para os formadores de opinião de que o caminho era esse. Então, num primeiro momento, o grande desafio e minha agonia do dia a dia era isso, era conseguir explicar para as pessoas que o que a gente estava fazendo era o que tinha que ser feito. Depois, quando vai passando o tempo, aí você começa a ter outros desafios, que é, beleza, eu tenho uma carteira e ela precisa sair do papel. Então, naquele segundo momento de fazer a especificação de todos esses projetos aqui para eles irem para, de fato, contratação, era uma agonia gigantesca, porque é isso, né? Nem no radar você não tira de uma prateleira de supermercado, uma modelagem hidrodinâmica também não. Então, não só a especificação, mas o formato de contratar, a forma de contratar isso é difícil, né? E você enfrenta uma série de desafios ali. Então, o momento de começar a colocar as coisas para andar também me deu uma grande agonia ao longo do tempo. Isso ali mais para setembro, outubro do ano passado. Porque aí, na hora que você vai explicar de novo para a sociedade, você não pode ficar só explicando qual é a estratégia, né? Se a pessoa já entendeu a estratégia, beleza, concordo contigo. Mas e aí? Cadê a sua implementação? Então, esse processo também leva um pouco mais de tempo, mas agora isso está encaminhado, grande parte aqui dos projetos contratados, e agora a gente está na agonia da execução, né? Obras de rodovias contratadas em elaboração de projeto executivo, mas precisa executar. E executar também, o Brasil tem um histórico de atraso de entrega de obra que nós temos que estar sempre de olho aqui para evitar que aconteça. O dia a dia, por exemplo, das obras de habitação não é simples, porque, como eu falei aqui, identificar as áreas, fazer todas as intervenções necessárias, aí você vai gerenciar esse processo é também um problema do ponto de vista aqui
operacional, porque as pessoas precisam logo dessas casas, né? Elas estão numa situação, ou na casa de amigos, ou enfim, mesmo que estejam até melhor alocadas ali, mas precisam ter o direito de novo de voltar para suas casas e recomeçar suas vidas. Então, isso exerce uma pressão sobre todos nós também, né? Todo mundo aqui está aqui trabalhando para fazer com que a sociedade tenha de novo uma capacidade de se desenvolver olhando para frente, né? Para superar o trauma e seguir. Então, são momentos diferentes de desafios e de agonias, mas aí, nesses momentos mais críticos, eu olho para trás e falo: olha o tanto de coisa que a gente já fez, então nós estamos no caminho certo. É a maneira da gente evitar também infartar ou coisa parecida. Não, tá indo, tá fazendo. Mas dá uma agonia grande, porque é isso, é uma responsabilidade absurda, né? De colocar tudo isso em prática aqui. Não, perfeito, né? Perfeito. Eu, eu não consigo imaginar assim, né, a agonia toda que dá, mas acompanhando, né, o trabalho da secretaria, eu vinha percebendo, assim, parecia que a cada momento se subia um degrau na complexidade, e era bom, no primeiro momento organizar a base, depois passa para o degrau seguinte, passa para o outro, às vezes retrocede um pouquinho, vai de novo, né? E aí a minha pergunta seguinte é o que vem depois do Plano Rio Grande, né? É muito cedo ainda para falar sobre o que vai acontecer depois do Plano Rio Grande, se ele se torna algo perene aí ao longo do tempo. Como tu enxerga o futuro da reconstrução? Eu acho que isso tem que ser pensado, né, e executado, não dá para ficar esperando as coisas acontecerem. O que eu vejo aqui de fundamental? O Estado fez também um plano de desenvolvimento econômico, que também está sendo executado, ou seja, a identificação de áreas ali, mais áreas prioritárias para que a gente faça investimentos para tornar de fato o Estado economicamente, né, mais resiliente, mais forte, apostando em áreas que possam nos dar de novo uma capacidade de gerar valor, trazendo pessoas qualificadas de fora, melhorando a nossa capacitação e qualificação da mão de obra também, né, gaúcha. Então, tudo isso está em andamento. Agora, aqui, das ações do Plano Rio Grande, é fundamental entender que muitas delas aqui não basta você fazer uma vez, né? Você vai ter que continuar fazendo isso e colocar isso na prioridade dos gastos. É, por exemplo, nós estamos falando de desassoreamento aqui de pequenos rios e córregos. Beleza, vai resolver neste momento, mas você precisa ter uma estratégia de fazer isso sempre, né? Ou com alguma regularidade. Fazer aqui a manutenção dessas estações hidrometeorológicas e todos os sistemas aqui envolvidos nesse contexto também custa dinheiro, né? E a gente já viu e enfrenta aqui problemas de manutenção nas nossas redes de monitoramento de diversos segmentos aqui, que são operados por instituições públicas, que estão sucateados, né? A gente vive isso de novo, porque é algo invisível para a sociedade. Então as pessoas só lembram disso, a imprensa só cobra isso na hora que tem um desastre, e aí você descobre que o aparelho tal não estava funcionando. Que não dá para esquecer isso, né? Então vai ter que colocar isso ali na prioridade e manter sempre a sociedade engajada nisso, porque daí, se a imprensa está cobrando o que tem que cobrar, ninguém vai achar absurdo alocar recursos para algo que está invisível. O grande problema que a gente enfrenta no Brasil é isso: a gente tem muito gasto, né? A nossa despesa é muito grande, ela é muito engessada e sobra muito pouco para aquilo que é discricionário. E dentro do discricionário, a tendência natural é que se escolha algo que possa ser visto com mais facilidade. E aqui a gente está falando de coisas que são a base do trabalho que não são vistas. E a gente nem quer que sejam vistas, né? A gente nem quer saber quantos equipamentos a Defesa Civil tem para salvar as pessoas, né? Pouco importa, tomara que nunca use. A mesma coisa a modelagem hidrodinâmica. Ninguém precisa nem saber o que é, como é que faz. Se não chover nunca mais naquela intensidade, melhor. Mas o fato é que você tem que estar preparado. Então, esse é o desafio: é manter a sociedade engajada com esse propósito. Na verdade,
é promover uma mudança cultural, né? Então, a gente está trabalhando com a Secretaria de Educação também para inserir isso nos currículos escolares. É a nossa juventude, né, a nossa infância hoje é que vai absorver esses ensinamentos e pensar com naturalidade isso no futuro. Nós vamos ter que fazer um esforço grande de manter isso na pauta, enquanto essas pessoas, enquanto essas crianças não crescem e não assumem o controle com uma cultura diferente. Perfeito, perfeito. Eu até estava pensando aqui também que para além do objetivo prático definido já das ações que estão sendo feitas, muitos desses produtos vão trazer uma grande quantidade e qualidade de dados que vão subsidiar investigações científicas também, né? No meu caso particular, eu estou extremamente ansioso com os resultados da batimetria, porque sei que a gente vai poder avançar muito em elaboração de modelos hidrodinâmicos, da parte de transporte de sedimentos, que é a minha área, né? Enfim, minha área de origem, trabalho bastante em várias áreas, mas a minha área de origem é transporte de sedimentos. Então, para além daquele objetivo definido de, bom, preciso ou não fazer dragagem nesse local ou em outro local, eu vejo também que esses produtos eles vão trazer base, vão trazer dados em quantidade e qualidade suficiente para o avanço da pesquisa no Rio Grande do Sul. E avançando pesquisa, a gente, bom, consegue contribuir em muitas áreas diferentes também, né? O investimento em pesquisa sempre traz um retorno importante para o Estado como um todo. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, tem algum comentário a fazer? Não fiquem com vergonha, né? O momento é agora. Essa é uma oportunidade bastante importante que a gente tem de estar conversando com o Pedro. A agenda dele é bastante cheia, como vocês possam imaginar. Enfim, eu fico muito feliz de que tu tenha podido tirar esse tempo aí para apresentar para a gente um pouco do andamento dos trabalhos, dos desafios. Pedro, muito obrigado mesmo. Com certeza, essa discussão é muito proveitosa e tenho certeza que os participantes vão poder tirar boas lições desse nosso breve momento, né? Esse tipo de momento ele precisa ocorrer mais vezes, com mais tempo, com outro tipo de discussão também, mas é muito importante. Eu agradeço muito aí a você, à secretaria, ao governo do estado também, pelo tempo e pela disponibilidade. Muito obrigado, Pedro. Eu que agradeço, Maurício, e queria dizer aqui que concordo contigo, nós precisamos fomentar esse tipo de conversa aqui, porque é uma conversa, né? A gente vai debatendo e entendendo aqui o que precisa ser feito, o que está na ordem do dia de cada um, e, e eu sempre dedico tempo a isso, porque é claro que é super importante aqui coordenar a execução das coisas, mas nós temos que estar sempre também com a capacidade de ouvir, né? E esses ambientes acadêmicos, eles são muito positivos nesse sentido. Então, com o próprio comitê científico ali, a gente tem trabalhado muito também para isso, para poder ter horas de qualidade ali de conversa, que às vezes está longe da mesa ali de uma reunião específica sobre um assunto definido ali, processual, né? Então, ter tempo de absorver esses comentários e debater de coração aberto aqui os temas é fundamental para a gente produzir conteúdo relevante e poder absorver
tudo que é necessário também para dentro da gestão pública, que é um negócio que não é trivial, né? Não é simples. Então, precisa de muita vontade aí para poder inovar na administração pública, e isso aqui é fundamental para nos dar segurança também do que fazer, né? Uma coisa é você estar respaldado por especialistas, você ter uma comunidade que entende o que você está fazendo. Outra coisa é você querer resolver com base na opinião de uma ou duas pessoas. Então, estou sempre à disposição aqui para a gente fazer esse tipo de debate. Eu agradeço muito. Vou ter que ir lá, porque realmente a agenda aqui hoje está complexa, mas estou sempre à disposição aqui para quando quiserem. Muito obrigado, Pedro. Um abraço e sucesso aí na sequência dessa nossa reconstrução gaúcha. Muito obrigado. Bom, eu passo a palavra então para o André. André, eu vou carregando a sua apresentação aqui. Me permite um minutinho, por gentileza. Beleza. Boa tarde, Paixão. Agradeço o convite, né? Infelizmente o Ian não pôde participar, está em viagem. E a gente vai mudar um pouco de cenário, né? Sair do Rio Grande do Sul e vir direto aqui para o centro da Amazônia, aqui, meio da Amazônia, né? Parte central do Rio Médio Solimões, e onde a gente atua aqui no Instituto Mamirauá. E do que o Ian me passou e do que é mais ou menos a proposta, a gente conversar um pouco sobre os principais impactos da seca em 2023 aqui. Eu vou seguir com essa apresentação que o Ian já tinha pronta, né? Uma apresentação meio bem explicativa, um pouco do que a gente desenvolve aqui, um pouco também, acho que é interessante também para as pessoas que não conhecem o Instituto Mamirauá, acabam conhecendo um pouco também, tá essa oportunidade. Ela amplia um pouco, né, cheias e secas no Rio Solimões, mas a gente vai dar um foco maior no que foi a seca, realmente, né? Eu vou tentar me esforçar aqui, eu até falei pro Ianca deixar isso bem claro, porque eu sou bem mais da parte técnica, né? Ele que é um pouco mais essa coisa de estar na gestão aqui, estar na parte de comunicação, mas como foi um pedido emergencial, eu falei para ele, não tem problema algum, vamos lá, a gente já estava com a programação toda pronta. E aí eu vou passando aqui, né? A priori, só para vocês entenderem, o Instituto Mamirauá, um dos objetivos principais é essa questão do manejo do pirarucu, e desde quando começou a implementação do manejo, a quantidade de pirarucu cresceu de forma significante, e isso dando toda uma contribuição para a geração de renda das pessoas, qualidade de vida das pessoas que moram na reserva. A reserva Mamirauá fica bem entre o Rio Solimões e o Rio Japurá, né, nessa região do Médio Solimões. Isso é muito significante, porque a gente não tem essa dimensão, mas a gente acaba sendo um exemplo muito grande de conservação na Amazônia, e não só na Amazônia brasileira. E em 2023 e 2024, a gente costuma falar que teve um sofrimento silenciado, né, em relação às populações ribeirinhas aqui do Amazonas. Muitas delas ficaram sem acesso à água e meio a uma crise enorme aqui de acesso à água, a gente via doações para o Rio Grande do Sul em maio de 2024. Então, a Ian sempre frisa muito isso, né, de que, inclusive, teve uma dificuldade para as pessoas irem votar e não teve apoio algum do governo, sem apoio algum do Estado brasileiro. Então, essa foto aqui que a gente está vendo são pessoas atravessando trechos enormes com a embarcação no ombro para poder exercer o seu papel de cidadania, de votar. Isso sem apoio algum. Então, isso é só um exemplo, né? Deixa eu carregar aqui. E aí, mais ou menos, para a gente conseguir entender esse contraste hidroclimático na bacia amazônica, a gente sabe que nas projeções, muitos lugares têm uma tendência a ter maiores enchentes, enquanto outros vão ter tendências de secas extremas. A gente também entende, né? É muito importante vocês entenderem isso, porque
para quem está no sul, sudeste, escuta seca e escuta Amazônia, pensa que tudo é uma coisa só. Então, é muito complexo. Você vê que o tamanho do que é a bacia amazônica, você tem tantos os rios que estão para a parte norte, como os rios que estão para a parte sul, e cada um vai ter, sim, seu período de seca extrema, mas não no mesmo tempo. Então, isso é importante também mencionar, de que toda vez que vocês escutarem por aí, né, alguma notícia, ter muito cuidado para não generalizar e dizer que isso é para toda a Amazônia, né? Isso acontece muito. Então, o que tem acontecido aqui, tem mais chuva no norte, menos no sul, e muitos impactos em relação aos recursos hídricos. O que a gente vem acompanhando é que nos últimas décadas, sim, vem se intensificando essas cheias, recordes, só que as secas também, quando acontecem, têm sido cada vez mais extremas, né? Que como conta, no caso de 2023, demorou a ter uma seca, né? Desde 2010 demorou a ter uma seca de novo igual essa, mas quando veio 2023 assustou muito. Só para a gente entender um pouco. E no meio disso tudo, dessa variação hidroclimática, tem a reserva Mamirauá, que é praticamente uma reserva que tem muita gente morando, que fica totalmente inundada durante toda uma fase do ano, né, que é o período de águas altas aqui, tem uma variação aí de 11 metros, e é um ecossistema muito interessante, que tem uma espécie, a onça que só fica ali comendo preguiça, e ela não sai dessa área, já tem pesquisas que mostram que ela não sai dessa área, tem populações ribeirinhas que estão adaptadas, mas será que estão adaptadas a essa nova realidade? Essa também é uma pergunta que a gente costuma fazer muito aqui. E a seca de 2023, a gente entrando mais em detalhe, ela foi muito, muito, muito significante, porque ela teve uma redução muito extrema da superfície da água, né? Aqui em vários lagos, a gente mostrando aqui em vários lagos, e aqui no Lago Tefé em específico, 75% da redução. E em 2024, uma redução também bem significante. E aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui de onde eu estou falando para vocês, fica bem mais ou menos nessa região aqui. Isso aqui tudo que a gente tem aqui na frente é o Lago Tefé. Só para vocês terem uma ideia de como que mudou a paisagem, isso aqui é umas condições normais. Isso aqui é na seca extrema. Então, voltando aqui bem para a região que a gente ficou operando, que a gente ficou trabalhando para tentar entender isso aqui o máximo possível do que estava acontecendo em relação à questão da temperatura das águas, a gente tem aqui uma redução muito grande do volume de água do lago, associado a uma baixa profundidade, e o que foi diferente da seca de 2023 para a seca de 2024, que a gente teve consecutivos dias sem chuva, isso só aumentou a temperatura da água, e quando a água chegava bem aqui, ela chegava a 38, 40 graus em alguns dias. O que acabou proporcionando, acredito que ficou mais famoso aqui, né, para a região, que é essa questão da mortandade dos botos. Então, amanhã coloca uma coisa muito interessante aqui, que a gente também trabalha em cooperação, né, com outros pesquisadores do Instituto, que na verdade é uma sinergia de desastres, né? Acontece que não é só a seca. Quando vem a seca, ela acaba intensificando o processo de erosão, o processo de solapamento das margens. A seca ela acaba também aumentando essa temperatura tanto do ar como da água. Ela tem acaba proporcionando uma sedimentação muito, muito expressiva, que dificulta a mobilidade das pessoas. E aí, quando tem as enxurradas, acaba acarretando alguns problemas também. E é justamente na época das secas que as pessoas colocam queimadas para limpar os terrenos para plantar, principalmente aqui no aumento do preço da farinha, né? Então, aí também você tem essa associação de seca com queimadas. Então, ela, na verdade, é uma sinergia de coisas. E aí, o que a gente vem observando também, e que essa seca de 2023 despertou um alerta muito grande, inclusive aqui
o exemplo, né, a gente medindo 38 graus, de que, na verdade, ao analisar, fazer algumas análises com imagens termais do Landsat, outros satélites, a gente acaba observando que, desde 1990, está subindo 0,6 graus por década. E chegou 2023 para despertar essa, digamos assim, essa atenção maior para o que seria essa, digamos assim, esse monitoramento mais intenso para a gente conseguir compreender melhor essas mudanças ambientais. Aqui um pouco o exemplo dessas paisagens dinâmicas, né? Acaba que as secas intensificaram muito alguns processos de terras caídas. Foram vários relatos, né, em diferentes comunidades, também ocasionando isolamento, comunidades tiveram que caminhar quilômetros para acessar a água, né, para conseguir água potável para beber. A gente fez um estudo recente também mostrando essa questão do risco, né, de como que essas comunidades sofrem esse risco tanto de erosão como de sedimentação também ao longo da reserva, né? Essa aqui é toda a reserva Momirauá. E aí também a gente conseguiu avançar também em compreender melhor essa coisa da exposição, da vulnerabilidade, analisando várias informações, tanto como população, distância dessas comunidades para os centros urbanos, para a Tefé, que é uma centralidade aqui na região. A gente fala que Tefé é a capital do Médio Solimões, né, porque aqui tem vários, onde concentra os serviços de banco, serviços de saúde. A gente tem aqui, pelo Instituto, né, um censo específico, como se fosse tipo um censo demográfico, em que tem várias informações interessantes, principalmente informações de imigrações dessas comunidades. A gente tem, dentro desse censo, uma elaboração de um índice de tanto de educação e economia, e também em relação à organização social. Então, tudo isso a gente criou vários, como se fosse assim, vários pesos e gerou uma informação de risco muito legal. E tem depois eu posso botar no link aqui esse artigo já publicado, que é uma solução, né, para a Amazônia, para tentar identificar essas áreas de risco, comunidades que estão em risco, né, de erosão por sedimentação, usando os dados globais. Seguindo, tem muitos impactos ecológicos associados à seca de 2023. Foi identificado aqui, inclusive já está quase saindo esse artigo. O Ian está como líder, né, principal na frente, puxando aí essa colaboração conjunta com os outros pesquisadores do Instituto. Então, a gente tem impacto tanto na produção de frutas, com a proliferação de algas, a mortandade de peixes, a baixa abundância de aves aquáticas, a alta abundância de jacarés e a mortandade de botos, associada a aumento de temperatura. E, basicamente, tanto a proliferação de algas, a mortandade de peixes está muito associada com a temperatura. Então, aqui só para a gente dar um foco bem direcionado para o que aconteceu aqui em 2023 em relação à mortandade de botos no Lago Tefé, foram 209 mortos em cerca de um mês. Esse foi o primeiro caso de morte de mamíferos aquáticos por hipertermia. E isso só evidencia que é necessário ter mais estudos sobre ondas de calor em águas tropicais. Isso aqui é só um mapa rápido para a gente entender a batimetria, mais ou menos, onde aconteceu essa mortandade de botos. Aqui é Tefé, cidade de Tefé. Então, como eu mostrei anteriormente naquela imagem, o que aconteceu foi que baixou muito o nível da água, como vocês viram, e você tinha uma área muito grande com baixa profundidade, dias consecutivos com sol intenso, essa temperatura foi aumentando, aumento de peixes que esses botos gostam e acabou criando uma armadilha. Os botos vinham, chegavam ali, estavam comendo, daqui a pouco chegava essa água quente, eles meio que não conseguiam sair a tempo, e aí foi o que aconteceu, essa tragédia ambiental que sem precedente, que mobilizou o mundo todo, mobilizou os olhos do mundo todo, e daí em diante começou a ideia de a gente dar mais atenção para esses ambientes e começar a monitorar melhor essas variáveis, tanto a temperatura da água como a temperatura do ar, entre outras. Então, aí só para vocês terem uma ideia, o aumento da população de jacarés, porque muito peixe morrendo, jacarés
acabaram aparecendo aí, né? Também a gente tem um trabalho muito interessante sobre o impacto desses eventos extremos no manejo florestal comunitário. Eu estou à frente dessa pesquisa, e aí uma coisa interessante, eles vieram chamar a gente para fazer essa pesquisa, olha que legal, vieram chamar a gente para fazer essa pesquisa sobre os impactos mais pela questão da erosão, e quando eu fui pessoalmente nas comunidades a fazer os questionários, fazer a entrevista, surgiu outra coisa, que a gente já estava um pouco já sabendo, né, pela conversa, algum outro comunitário, e que, na verdade, o impacto maior na produção do manejo florestal comunitário de madeira não é bem a erosão, porque eles estão vendo que está tendo erosão naquela área ali, eles migram para outra área que não tem tanta erosão, mas sim o que eles chamam de a enchente fraca, porque quando não enche o suficiente, eles não conseguem tirar a madeira, porque eles tiram a madeira quando está flutuando. Então, isso já causa também, já mostra também como que a mudança climática está impactando a geração de renda dessas pessoas. É um projeto muito bonito, um projeto de manejo florestal comunitário, em que eles respeitam todas as normativas, toda a legislação, e é um custo muito grande para eles entrarem dentro da mata, fazerem toda a medição das árvores, criar todas as parcelas, e aí, quando tem a derruba, quando não vem uma enchente forte e eles não conseguem tirar madeira. Esse ano, inclusive, algumas das comunidades que eu entrevistei, eles pensavam que, de novo, não ia ser uma enchente forte, porque de 2023 pegou eles de surpresa, 2023 não foi uma enchente forte, então justamente teve uma seca muito grande, não encheu o suficiente, e esse ano eles meio que não estão sabendo mais prever, né? Eles tinham muito essa coisa, as populações tradicionais sempre souberam prever esses eventos de cheia, seca, eles não estão sabendo mais ter essa leitura do ambiente, então eles não quiseram apostar e falaram assim, a gente não vai tirar. Encheu e eles não conseguiram tirar a madeira. Algumas comunidades preferiram dar foco para farinha, para mandioca, então para outras produções, e deixaram de lado. Então isso já é um impacto significativo também em algumas áreas. Algumas soluções. Aqui a gente tem um grupo multidisciplinar em que também tem atuado em pensar soluções junto com as comunidades. Então, só para a gente ter uma ideia, até fé durante a seca, 2023 foram mais de 160 comunidades ribeirinhas afetadas, 122 comunidades ficaram isoladas. Isso aqui é uma foto de uma pesquisadora amiga nossa aqui, a Paula, também do grupo de pesquisa de uma comunidade que ficou bem isolada, né, que é Passo Solimões, então a comunidade ficou praticamente bastante isolada, tem que caminhar isso aqui tudo para acessar o canal principal. Então, a primeira solução em relação a encontrar, né, tentar movimentar nesse sentido de dar voz, né, a primeira coisa assim, dar voz a essas pessoas que estão vivendo ali. Então, foi feito um coletivo Voz Ativa Ribeirinha, onde vocês podem ver aqui a Oian, que é egressa daí do IPH, envolvido, né, diretamente com essas ações, buscando realmente promover com que essas pessoas tenham voz, com que essas pessoas consigam falar do que estão precisando, do que são as coisas emergenciais. Outra coisa muito interessante, eu não participei, eu estava envolvido em outro projeto, mas eu acompanhei de longe, que foi muito legal. Foi todo um engajamento comunitário em que eles conseguiram reunir toda uma comunidade para pensar soluções para a crise climática no Médio Solimões, em que eles fazem todo um fortalecimento comunitário e fazem todo um levantamento junto com a comunidade. Então, tipo, isso aqui é muito legal. Não é o pesquisador pegando, falando aqui de cima, vocês precisam fazer isso para vocês conseguirem sair da crise climática. Eu acho que é bom isso aqui, eu acho que é bom aquilo ali, que é o tradicional, padrão de que tem um recurso, vou pensar a solução aqui de cima. Não, isso é indo lá na comunidade, fazendo toda uma dinâmica de trabalho com a comunidade, levantando o que a comunidade
tem em relação a recomendações em relação ao acesso à água, em relação à alimentação, em relação à educação. Então, uma série de ações foram realizadas para gerar, tipo assim, trazer esse conhecimento dessas populações para os gestores públicos, justamente do conhecimento local sobre essa dinâmica das águas, para esses gestores públicos realmente tomarem iniciativa, ou se não, já está registrado ali que é isso aqui que as populações precisam. Aí também teve um trabalho muito interessante aqui, desenvolvido por uma outra pesquisadora, que é justamente esses indicadores ambientais para prever a seca. Então, a gente tem aí vários indicadores ambientais. Eu sou daqui, é muito comum, é bem comum isso. Tipo, o boto deu aquele esguicho d'água, que eles falam que o boto está gripado. Isso é sinal de que a cheia vai ser fraca. Então, tem todo esse conhecimento tradicional que é muito interessante, que também foi levantado e que tem, sim, alguma valia para a ciência. Né? Em relação à segurança alimentar e produção, para o manejo do pirarucu houve muitas dificuldades logísticas, justamente pela dificuldade de acesso. Houve muitos impactos, né, em relação a isso, né, na agricultura, principalmente em relação à questão do isolamento. Soluções que foram propostas pelos próprios pescadores, né, questão de adaptar o calendário da pesca, disponibilizar canoa de alumínio, absorver a produção local para o programa de alimentação escolar, o auxílio econômico, uma busca de cultivo mais resistentes ao calor. Em relação à educação, rios isolados, aulas canceladas. Então, também uma solução que foi proposta por esses moradores, a questão da adaptação no calendário escolar, sem merenda, sem aula. Então, uma solução seria um uso próprio, uma produção local, na própria comunidade dessa merenda escolar. Aulas só de manhã, excesso de calor. Então, outra solução é a questão dos energias, né, e ventiladores. No caso, a maioria dessas comunidades tem dependência de energia por combustível. Então, uma solução bem interessante seria a energia solar. Ali, aquela imagem que eu mostrei no início é justamente isso. Olha aí, as sessões eleitorais impactadas. Com várias sessões eleitorais impactadas. Então, é impressionante. Eu acho que o legal é justamente aproveitar esse momento, né? É muito isso que é praticamente o Ayan falando. Ele gosta muito de aproveitar esses momentos para mostrar para vocês aí do Sul, né, e para o resto do Brasil, como que as coisas são aqui no Norte. Né? Então, olha aí, olha a dificuldade que as pessoas têm para ir exercer seu papel de cidadão. Os ribeirinhos no Rio Copiá tendo que votar em outubro de 2024, tendo que carregar o bote de alumínio por quilômetros para passar uma área que está totalmente sedimentada. E aqui nesse canto aqui, vocês vendo as sessões eleitorais impactadas. Então, nenhum pensamento de adiar a eleição para uma outra época, nenhum pensamento de tentar minimizar que seja o esforço ou tentar ajudar. Tenho absolutamente certeza, pessoas idosas, pessoas com algum tipo de deficiência, não foram votar. Não foram votar. As pessoas normais tiveram maior dificuldade. Então, vocês terem noção da dificuldade que é uma pessoa aqui no Norte, que mora em região rural, exercer esse papel de cidadania. Então, o acesso à saúde também só piora. O único hospital regional no raio de 200 quilômetros fica aqui, em Tefé. Então, falta também unidades básicas de saúde nas comunidades, disponibilização de helicópteros para retirar pessoas que estão em situação grave. Então, assim, são vários problemas, entende? São vários problemas. E tem muita gente que morre e que fica silenciado. Muita gente que está morrendo, principalmente durante esses períodos, que fica silenciado, não vai na mídia, não fica, ninguém fica sabendo. Então, sem acesso à água, sem acesso à água potável no maior rio do mundo. Então, acontece, o rio secou, muitas populações conseguem fazer aquela cacimba, que é aquela
acaba cavando um pouco, tipo um poço artesiano improvisado, mas muitas comunidades não conseguem fazer. Alguns apelam para captar água da chuva, mas nem todas as pessoas, né, as comunidades têm esse poder aquisitivo para comprar uma caixa d'água a mais do que já tem, para poder captar água da chuva, enfim. Foi feito algumas ações aqui, mas muito isoladas, de fornecer água potável para algumas comunidades. 1 milhão de cisternas na Amazônia, alguns programas também foram bem legais de cisternas de captação da água da chuva, algumas iniciativas foram bem interessantes. Aí essa iniciativa do Serviço Pastoral dos Migrantes foi instalado em agosto de 2024 no São Luzia do Catuíri, no Lago Tefé. Algumas iniciativas interessantes que a gente está tentando disseminar para as comunidades para terem como exemplo. Tipo, no período de águas baixas, no período de seca extrema, pode captar água da chuva e ter essa solução seria legal. O Instituto acabou também desenvolvendo um tratamento emergencial de água. Esses kits foram entregues para mais de 25 mil pessoas, né, beneficiadas. É uma solução simples. Ele trata até 6 mil litros de água. Isso também foi desenvolvido pelo Instituto como uma possível solução também para esse período. Outra coisa legal que a gente está desenvolvendo aqui como grupo de pesquisa é essa troca de informações com comunidades locais. A gente tem um grupo chamado Boletim das Águas, que é uma iniciativa muito legal, que já está sendo replicado em outras regiões, em que a gente coloca diariamente as informações do nível da água. Agora, durante a cheia, durante a vazante, ele não é tão assim procurado, mas quando fica seco, é muito legal, assim, porque é como se fosse também um meio de dar voz para essas comunidades. Hoje em dia, com a Starlink, você percebe que tem muitas comunidades que estão tendo acesso, né? Acabam comprando via comunidade, via associação, mas algumas comunidades têm associação que acabam tendo algum recurso. E a comunicação aqui, esse tipo de comunicação vem trazendo grandes benefícios, porque é sim um meio muito interessante de comunicação, tanto para pedir socorro, como para realmente trazer um benefício muito grande. E o grupo, ele é um meio também de estar ali tanto disponibilizando informações, como também fazendo ponte para justamente as pessoas cobrarem os órgãos públicos e ser um meio eficaz de comunicação com essas comunidades. O que a gente chega numa conclusão de que as águas amazônicas estão mudando, esses riscos eles são compostos. A gente tem que sempre pensar, tá repensando esses eventos extremos aqui na região. Essas populações ribeirinhas estão praticamente invisíveis às políticas públicas. Os sistemas socioeconômicos eles são muito vulneráveis a essas emergências climáticas. Então, tem uma crise silenciosa acontecendo nesses períodos extremos e existe uma solução que é essa, dar voz aos ribeirinhos. Eles já deram algumas soluções já nesse material que a gente desenvolveu. E o futuro, bom, a gente não tem muita certeza do futuro, mas a gente tem um otimismo que é isso, que essas populações, com o mínimo que o poder público consegue dar, consegue fazer uma grande diferença. E a coisa toda é em qual rio vamos navegar, né? Essa aqui acho que é a grande deixa, que é isso. As coisas estão mudando, a gente aqui, eu principalmente que sou mais da base mesmo, de estar ali no campo, a gente conseguiu reagir muito rápido no sentido de conseguir colocar sensores, no sentido de conseguir fazer um monitoramento eficaz para ter esses dados, para justamente comprovar, tanto cientificamente como para a sociedade, de que realmente as mudanças climáticas estão acontecendo e que isso está trazendo várias transformações, e essas transformações elas têm que ser pensadas e soluções também têm que ser pensadas para evitar, de ter uma, digamos assim, de usar. Acho que o maior objetivo é que as autoridades responsáveis tenham em mãos esse conhecimento e que tomem atitudes prévias, no sentido de minimizar os impactos. Em caso de várias comunidades que sofreram muito com acesso à água,
qual é a solução? Poço artesiano, ou então melhorar o sistema de captação de água da chuva. Então, a ideia nossa é que a gente consiga dar voz aos ribeirinhos e que, com isso, as autoridades, né, o poder público como um todo, tome uma atitude que não, como a Ian coloca na apresentação, que não silencie, né, que não deixe totalmente silenciado essas populações que aí vivem. É isso, gente. Obrigado. Obrigado, André, pela excelente apresentação. Agradeço imensamente em nome de toda a comissão organizadora do Simpósio sobre Sistemas Sustentáveis a tua participação e a participação do Instituto Mamirauá nesse evento. E parabenizo vocês, né, a ti, toda a equipe, pelo excelente trabalho que vocês fazem, né? Eu tenho a oportunidade aí de conversar bastante com a Ian, né? Nós fomos colegas na graduação, no mestrado, no doutorado, somos grandes amigos, enfim, e eu acostumado aqui a estudar e a observar pequenas bacias hidrográficas, né? Quando a gente vai para algo de dimensões amazônicas, para mim é sempre muito impressionante, muito impactante. Então, acho que, como você comentou, mostrar essa realidade para as pessoas de fora da Amazônia é muito importante, né? Porque às vezes a gente não consegue ter dimensão dos eventos que acontecem aí, né? A gente não tem essa ideia de grandeza. Claro, a gente sabe, pô, a Amazônia é muito grande, né? Mas, ok, o que acontece e qual a exata dimensão dos efeitos desses desastres é algo que a gente realmente não consegue conceber, né? Então, quando tu traz isso de forma visual, eu particularmente te agradeço muito porque me ajuda a formatar essa ideia dentro da minha cabeça, né? Igual quando o Pedro trouxe antes, né, os números do desastre aqui no estado, aqui no Rio Grande do Sul, e a extensão do desastre aqui era uma coisa que mesmo eu estando aqui é difícil de conceber, né? No Rio Grande do Sul foram 2 milhões e 400 mil pessoas afetadas, né? Um desastre que abrange mais de 90% dos municípios do Rio Grande do Sul, e que a gente viu na apresentação anterior, o dano econômico associado, né? E agora, quando tu traz o dano econômico para as comunidades, quando tu dá voz às comunidades, isso é muito, muito relevante, né? Isso é muito importante. Eu gostaria de te agradecer e abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma manifestação, por gentileza, esse é o momento. Vamos aproveitar aí que o André está podendo nos acompanhar nessa tarde de discussões. E eu queria te perguntar, André, você comentou, né, que trabalha mais na parte operacional, campo. O que foi mais desafiador para você nesses momentos de eventos extremos, né? Então, Paixão, eu acho que foi uma sensação. 2023 realmente foi bem complicado, porque é que nem o Ian coloca, né? O Ian conseguiu ter uma síntese muito interessante disso, que na verdade essa sequência de dias consecutivos sem chover, esse calor todo muito extenso, juntamente com queimadas. Então,
a gente, na verdade, quando começou, foi muito rápido que as coisas desenvolveram. Quando começou a aparecer os 3 primeiros botos mortos, e aí ninguém sabendo o que estava acontecendo, aí daqui a pouco começou a aparecer mais e mais. E na sequência a gente meio que mergulhou de cabeça mesmo. Então, um dos momentos mais a gente não aquela coisa, a gente está ali, está tentando entender, realmente o foco era a temperatura da água, mas estava com a sonda medindo em vários lugares para saber se era algum tipo de contaminação, ou o que que era. Mas acho que a coisa toda, quando acontece isso, é uma tristeza muito grande que invade, por conta de pensar assim, que o que a gente está fazendo com o nosso próprio planeta, né? Então não foi só boto, teve peixe também que morreu, e aí parecia uma cena mesmo de filme de terror, assim, aquela fumaça, aquela neblina e quente, quente, muito quente, a gente se esforçou ao máximo para, justamente como eu falei, né, a ideia toda, e valeu a pena esse esforço, era justamente conseguir registrar esses momentos de extremo calor, tanto no ar como na temperatura da água, e também registrar a dificuldade, não só essa equipe, né? Teve essa equipe minha de monitoramento ambiental, mas também teve outras pessoas aqui que se esforçaram muito para irem nas comunidades, conversar com as comunidades e entender o que as comunidades estavam precisando, e dar voz a essas pessoas. Então, acho que o sentimento de todo mundo em 2023 foi muito esse, assim, de ficar muito triste de pensar que talvez a gente esteja pagando um preço que não é a gente que está causando, entende? Essa mudança climática toda. Acho que isso também é uma outra coisa bastante que causa bastante revolta aqui. Então, a gente realmente teve muitas queimadas próximo da região, ficou tudo muito cheio de fumaça, foi muito tenso assim. E aí acho que no dia a dia ali a gente ficou muito operacional, né? Meio que tipo deixou as emoções de lado e ficou muito na operação, tentando entender e tentando buscar, como eu mencionei, né? O foco principal era tentar compreender, inclusive era uma demanda também que se criou uma sala de situação, né? Tentar criar um alerta para a gente tentar tirar os botos dali o mais rápido possível, porque os botos são muito importantes para o ecossistema. E as populações sofreram também. A temperatura da água estava muito quente, as pessoas quase não conseguiam, e as pessoas tinham que às vezes deixar de iam tomar banho na madrugada, quando a água esfriava. Mas durante o dia as pessoas não tomavam banho, para vocês terem ideia, de tão quente que a água estava. As pessoas que moram ali, né, na beira dos rios, né, principalmente nessa região ali, na frente de Tefé. Então, acho que o maior desafio, né, a parte mais desafiadora foi isso, assim, essa, esse trabalho duro, e a gente também a gente queria saber a resposta na hora, né? Muito isso, assim. Aí demorou a sair essa resposta de que realmente era água, de que realmente era por conta da baixa profundidade. E até hoje a gente está tentando analisar, né? A gente conseguiu mais recurso, conseguiu um engajamento para conseguir realmente ter um projeto maior para entender esses recursos. E de um outro lado também, Paixão, foi uma coisa muito legal, que eu acho que um pouco compartilhado com o sentimento do pessoal do PHI também no Rio Grande do Sul, que esses momentos eles trouxeram uma reflexão muito grande, tanto para a gente que trabalha nessa área, mas como a sociedade como um todo, para a importância desses dados. Então, antigamente, antes disso, todo mundo via que o monitoramento hidrológico, a régua ali para medir o nível, isso aí satélite faz, não, mas isso aí não sei o quê. E as séries históricas de dados são muito interessantes também. Então, isso só reforçou. Foi um momento também que eu tive essa reflexão, eu acho que vocês também tiveram essa reflexão, de só ter reforçado quão é importante esses dados e quão é importante continuar fazendo eles, não só eles, como outros também, como a temperatura da água, a temperatura em profundidade, para a gente ver como nesse evento que aconteceu em 2023, se isso faz parte de uma normalidade ou se isso é totalmente anormal. A gente não vai saber se a gente não tem dados. Então, isso também acabou, digamos assim, dando uma valorizada para a gente que trabalha nessa área, e não só isso, mas como uma série de consequências em relação
disponibilização de recursos. Inclusive, quando ele falou ali, né, o outro palestrante falou que agora tem recurso para fazer batimetria de todos os rios, era para ter antes, entende? Era para ter isso antes, né, para saber que realmente tem vários rios que precisam ser assoreados urgentemente para poder não acontecer o que aconteceu aí em 2024. Então, eu acredito que nesse ponto foi importante também, né? Quando tu comentou agora que, bom, as pessoas passaram enfim, reconhecer a importância de coisas que eventualmente passavam batido, né? Eu tenho o sentimento, né, que transcorridos aí um ano e pouquinho do desastre aqui ano passado, a sociedade de modo geral, a sociedade gaúcha de modo geral, mas especialmente aquela que está na região hidrográfica do Guaíba, ela acabou como que não é aprimorar, se apropriando um pouco mais dos dados de monitoramento. Né? Hoje, por exemplo, o pós-desastre, né, quando tem previsão de chuvas intensas aqui no estado, já se começa, ao mesmo tempo, não só dizer assim, a chuva é tanto, mas também se olha para o nível que está o Guaíba, para o nível que está os afluentes principais, as pessoas com medo, mas com a curiosidade também sobre esse funcionamento hidrológico da bacia, né? E aí eu trago uma breve reflexão. Ao longo do doutorado, eu tive a oportunidade de fazer o doutorado de sanduíche no Instituto de Prevenção e Pesquisa de Desastres da Universidade de Kyoto, no Japão. E os professores lá do Instituto, eles diziam que para prevenir desastres era muito importante ter experiência com desastre. Né? E, claro, ninguém quer ter a experiência com desastre, mas nós aprendemos coisas e mantemos a memória viva à medida em que esses eventos vão ocorrendo com certa frequência, né? E a ideia é, claro, que a gente sempre aprenda, melhore e sofra menos com esses eventos extremos. Né? Então, eu não acho que um desastre tenha algo de bom, acho que não tem. Mas nós precisamos extrair algo desse evento adverso para evitar que esse tipo de evento continue nos afetando negativamente no futuro. Né? Então, quando vocês vão a campo, quando vocês buscam recursos para projetos, quando vocês buscam esse tipo de resposta para saber se o que aconteceu é normal e ocorre a cada tantos anos, ou se foi algo excepcional, bom, tenho certeza que o nível de conhecimento sobre o fenômeno aumentou muito de 2023 para cá e com certeza vai continuar aumentando, né? A sociedade só tem a ganhar com isso. Então, eu parabenizo muito vocês aí pelo trabalho. Estou vendo aqui também no chat que a Iranet deixou aí os parabéns, né? E disse, então, excelente conteúdo e excelente pesquisa. Aproveito para perguntar se mais alguém tem alguma colocação. Então, André, novamente te agradeço aí pelo tempo, pela disponibilidade. Por gentileza, estende os cumprimentos aí a toda a equipe do Instituto Mamirauá, que executa uma função social incrível. Espero, num futuro próximo, poder conhecer aí pessoalmente, né,
a região de estudo, vou fazer uma visita muito em breve. E quero, então, agradecer a presença de todos e todas e aproveitar para divulgar, né, que no próximo ano nós teremos o 5º Congresso Internacional de Engenharia Ambiental, que vai ser realizado em Curitiba, no Paraná, e aí a gente se vê no próximo evento. Né? Declaro, então, encerrada a nossa sessão da tarde. Novamente, André, muito obrigado. Valeu, Paixão. Um abraço, viu? Conte com a gente aí. Um abração. Igualmente, um abraço. Abraço.